de gente lá interagindo. Mas a gente mesmo que é educador tem dó de fazer isso entre a gente. E esse é um comportamento muito negativo que a gente tem. A gente não aplaude o outro. A gente não valida o outro. O corporativo faz isso muito melhor do que a gente. Muito melhor. Schneider Electric tem uma formação com a gente, eles bombardeiam as nossas redes sociais com post, com agradecimento, com isso, com aquilo, com outro. E ó que eles estão pagando, e pagam bem. Por uma formaçãozinha de 1 hora, é uma high ticket. Quem? Mas é uma, né? Olha quantos somos. Por que a gente não faz? É importante. É muito importante isso, né? Mega importante. Há classes que se apoiam muito mais. Eu passei por um erro médico. E você, Paulo? E você, Paulo? E você? Então, isso, Então vamos mudar esse comportamento, que dá pra gente mudar. A gente quer que o nosso aluno faça um monte de coisa diferente, a gente está fazendo o que é diferente também do nosso dia a dia, né? Eu sofri um erro médico, o ginecologista errou feio no meu tratamento. Sabe quando eu vou conseguir um laudo de um colega dele dizendo que ele errou feio? Nunca. Porque a classe médica super se protege, super se acolhe. Agora erra um professor pra tu ver. Tem uma galera dizendo, tá errado, não fez direito, denunciando, ligando para supervisor e tudo mais. É assim ou não é? Tá, mas a gente tem que mudar aqui. Hoje, agora. Não é daqui a pouco, é hoje, agora. Entende? É isso que a gente tem que fazer. Mas quem tem coragem? Porque olha a coitada professora pedindo desculpa por elogiar a escola. Porque se sente constrangida. Porque a gente constrange o outro se o outro está enxergando as coisas de uma maneira mais bonita, amorosa e colorida. Esse comportamento a gente precisa mudar. Não é amanhã, daqui a pouco, é hoje, agora, aqui, nesse exato momento. Porque a gente pode fazer isso não custa dinheiro, não tem que ir para a faculdade para aprender a fazer isso. Tem que ter bom senso, amorosidade e querer que as coisas de verdade mudem. Mas não vai mudar porque o presidente da República decidiu, vai mudar porque a gente aqui dentro do nosso microcosmo, a gente conseguiu fazer isso. Mas a gente precisa ter essa coragem. Você foi muito corajosa. Sabendo que você vai ser criticada, você já começou até pedindo desculpa, porque você sabe que pode vir vozes aí de crítica. Entende? Isso. E não é. Eu acabei de falar isso. Vocês não têm, quem está aqui mais tempo, talvez não tenha noção do que é essa escola. Claro. Quando eu cheguei aqui, quem me apresentou a escola foi o Fernando. E aí a gente foi passando pelos ambientes e eu falei pra ele, ela é linda. Eu saí daqui falando. Só que você tem um vídeo aqui que mostra que a sua escola é linda. Ninguém viu. Ela é linda, Ninguém viu. Ninguém compartilhou. Esse vídeo aqui era para ver, era para compartilhar, era para vocês terem orgulho, para vocês espalharem pelas famílias, para vocês pararem a aula de vocês para assistir com os alunos de vocês. Isso aqui é a sua escola, está no YouTube a sua escola, você sabia? Precisa. Mas o laboratório, por exemplo, eu trabalho, eu tenho quase 20 anos em sala de aula, eu passei por algumas escolas. É a primeira vez numa escola de rede pública e confesso que melhor que de muitas privadas, no laboratório tem microscópios. Quando eu entrei aqui, isso, a gente documentou. Exato. Exato. Só que provavelmente os pais não têm a dimensão. Isso precisa ser dito. A Secretaria de Educação não tem essa dimensão. Só que se aqui dentro de casa vocês não valorizam o que vocês recebem, gente, eu não estou sendo patrocinada para fazer isso aqui. Só esse videozinho aqui, ó, mínimo, tá? Chutando bem baixinho, um orçamento bem baixinho, dá uns 15 pau. Eu tô pagando para fazer isso. A única coisa que vocês têm que fazer é divulgar, assistir e divulgar. E vocês não estão fazendo isso. É a única tarefinha de vocês. Quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. É parar a aula e assistir com o aluno de vocês. Eu não estou vindo de graça, eu estou pagando para vir. É diferente de vir de graça. Nem os nossos custos são cobertos para a gente estar aqui. É muito diferente de vir de graça. Mas tem que equilibrar essa relação. O meu combinado com a gestão eu vou chegar no final do ano e eu vou ver. Está equilibrado? Tem um dar e um receber? Não tem? Próxima escola. Por quê? Porque não dá para a gente. Tem que ser sustentável para todo mundo. A tarefa de casa de vocês precisa ser feita. Parar e assistir a um vídeo que elas colocam lá no WhatsApp é tarefa de vocês? Sim. Parar a aula de vocês e mostrar a websérie é tarefa de vocês? Sim. Parar uma reunião de pais e assistir isso aqui com as famílias é tarefa de vocês? Sim. Vocês não precisam dizer isso. Isso é importante.
divulgar em outras escolas. Está cheio de escola que não faz nem metade do que vocês fazem e já estão como centro formador de outros professores, de outros territórios. What? Faz sentido nenhum. Por quê? Porque a gente está aqui respondendo demanda de supervisora, entupida de burocracia e não está fazendo o que precisa ser feito. Todos os projetos da própria secretaria que ganham visibilidade, em algum momento foram marginais e transgressores. Se a gente não se assumir em algum momento como marginal e transgressor, a gente não vai ter luz no que a gente faz não, hein? Não vai. Então o convite é: vamos transgredir. É preciso transgredir. Fazer o que precisa ser feito. Fazer o essencial antes do burocrático. E agora eu vou ficar quietinho. Vai, Rafael. Pessoal, bom dia. Bom dia. Antes da gente começar, só retomando algumas ideias que a gente falou aqui ontem, falou hoje. Qual é o seu nome aí, camarada? Lucas. Lucas, esse braço aí é porque você pegou a marmita dela do micro-ondas? Falei não pelo esposo. Obrigado. De verdade, esse por dentro? Tá. Eu não tava nem pensando em contar essa história ontem, mas às vezes a gente entra no flow da coisa. Eu falei, quer saber? Vou contar. Porque é bom porque eu coloco pra fora também. E olha que legal. Eu recebi um desenho ontem. Isso foi muito legal. Porque assim, eu sou todo tímido, todo socialmente desajustado, tô ali dando a palestra, tomando cuidado, ver se nenhuma criança tromba em mim, se eu não trombo, tropeço no fio. E depois eu recebi um desenho que fez meu dia. São as minhas girafas. Não. Aí ela me quebrou. Não, A girafa tem uma marmita aí pra você. Girafa, eu não sei. Não, é só girafa mesmo. Você fica imaginando. Criança é uma coisa incrível. Eles vieram aqui, estavam brincando, correndo, os pais aqui, tava barulho, gente falando no microfone e tudo mais e tal. E o menino pescou. Girafa. E aí ele me fez as girafas. Cara, isso aqui vai pro mural que tem do lado do computador. E é uma coisa muito especial pra gente, quando a gente tem o reconhecimento dos alunos, né? E eu, como sou assim, socialmente desajustado, eu nem sempre saco quanto eu tô atingindo eles. Então essa é uma coisa que eu passei a minha carreira me preocupando, tentando melhorar essa antena de conexão com os meus alunos, que é uma coisa que a gente estava conversando, que é uma coisa que o Paulo falou. Paulo, você é professor de português, você sabe disso melhor do que eu. Mas o palavrão é um recurso de linguagem. Se é uma palavra, né, eu sou da sociologia da linguagem, se é uma palavra e a gente criou aquela palavra para designar uma emoção, uma coisa, dar um adjetivo, o que for, aquela palavra existe, é uma ferramenta que a gente pode usar. O que eu posso chegar, por exemplo, os meus alunos ali, às vezes eles estão lá, sei lá, 7º, 8º ano, e o menino lá, a menina se exalta, xinga a outra, não sei o quê, eu falo, ó, eu acho que você tem um vocabulário melhor e você pode escolher uma palavra mais inteligente para esse momento. E aí, é verdade, professor, porque eles vêm fazendo brincadeira inteligente e às vezes debochada, mas usando recursos que estão ali à disposição deles. Mas o palavrão é um recurso de linguagem. Se eu vier aqui descalço, enganchar o dedo no pé da mesa aqui, cara, o frio da minha barriga vai ser tão grande que eu vou me apaixonar pela mesa. Eu preciso falar um palavrão para ventilar aquilo. Eu preciso expressar. E às vezes, a violência banalizada de algumas comunidades, ela aparece com um palavrão. Que é uma coisa, é uma manifestação da banalização da violência linguística. E é um negócio que a gente precisa pensar. Então assim, por que não palavrão na escola? A gente tem o decoro, tem a preocupação com a linguagem, mas nós damos o exemplo. Talvez o palavrão não venha de mim, mas eu posso reconhecer o aluno quando fala palavrão e fala, olha, será que não tem uma outra palavra que a gente pode usar ali? Mas às vezes ele vai bater o dedo na quininha da coisa e, entendeu? E é importante a gente pensar por isso. Então assim, grande sacada que você teve de entender e entrar no universo do aluno, por quê? Eu acho que a gente só consegue trazer ele para conhecer o nosso quando a gente entra no dele, porque educação é troca. Não tem como, eu não posso chegar no cara e falar assim, olha, essa cultura aqui é da hora. Não tem como, é capital cultural, Pierre Bourdieu, não adianta. O sistema vai privilegiar a cultura de quem está no topo, ponto.
O dia que você não for obrigado a entender Mona Lisa para fazer uma redação ou para fazer uma questão de FUVEST ou de Unicamp e tiver que entender caras como Sérgio Vaz, aí a gente está pensando em equalizar essas culturas, não em hierarquizar elas. Mas mesmo assim elas seriam regionais. É como se você fosse fazer um vestibular no Nordeste e não lesse Ariano Suassuna. Cara, você vai miseravelmente mal. Né? Ou Câmara Cascudo, mas assim, entender o contexto dessas pessoas. E aí, pegando esse gancho de palavras, para entrar no nosso tema, eu queria explicar uma coisa para vocês bem rápido. Durante o mestrado, o meu orientador, o professor Jean Lauan, cara, sim, digníssimo da... Estudei com ele. Meu, maravilhoso. Então, eu fui pupilo do Jean no mestrado lá na Metodista. Nós estudamos um jornalzinho ultraconservador católico do Rio Grande do Norte, porque durante a polarização ideológica de 45 da Segunda Guerra Mundial, eu identifiquei que tinha um movimento de polarização parecido com que a gente tinha de 2014 para frente, 2016, 2018, enfim. E a história ela se revisita, não se repete, porque ela não volta para o lugar onde ela para, mas ela se revisita, uma espiral. Né? E o tempo é unidirecional e não se comprime nem se estica, mas a experiência humana sim. Então eu olhei lá para trás para falar, putz, esse fenômeno que está acontecendo agora, de recrudescimento do diálogo no chão da escola, já aconteceu. E foi também por causa de uma polarização ideológica, que é tão perigosa para a democracia. A diversidade não é perigosa para a democracia, a diversidade política. A polarização é. E aí, o que acontece? Chegou um momento em que a gente estava sentado, a gente fazia nossas reuniões de orientação na churrascaria. Quando você pega lá o livro do Platão, né, o simpósio é um banquete. Então, quando a gente fazia congresso, ia para a churrascaria todo mundo. E a gente foi na churrascaria, fizemos uma reunião e a gente estava lá sentado, depois fazendo a digestão, bateu aquele... Professor, a gente está estudando a volta do fascismo, né? Ele, eu acho que é isso. E ficou. E eu defendi um mês antes da eleição e foi um grande eu avisei. Tá lá. Mas enfim. E quando a gente pensa nisso, nós estamos olhando para um fenômeno muito humano, que é o conflito. Gente, quem gosta de conflito? Levanta a mão. Essa é uma pergunta que não tem sim, não. E vou dizer para vocês uma coisa. O conflito, pessoal, é uma janela para transformação. Algumas coisas entram em conflito porque elas atingem um ponto crítico. O que é a crise? Até aquele momento eu enxergo a situação daquele jeito. Para dali em diante, a gente tem que romper com aquilo. Então o conflito ele é importante, ele é educativo. Não é confortável de maneira alguma. Ninguém quer se indispor com ninguém. Mas às vezes é importante, isso acontece. Certo? Às vezes está no nosso controle evitar os conflitos. E às vezes está na nossa oportunidade como professores resolvê-los, mas a palavra resolver ainda não é boa o bastante. Provavelmente mediar. O conflito não se resolve com elementos terceiros. Ele se resolve com quem está em conflito. Pergunta para a ONU. Certo? Toda a capacidade diplomática do Brasil de ajudar a resolver conflitos lá na ONU depende das duas partes sentarem e conversarem. Por que o Brasil não mediou a guerra entre Rússia e Ucrânia? Porque eles não querem. Essa é a questão. Outra coisa. Por que árabes, palestinos e judeus israelenses não vão se entender jamais, segundo as ideias do professor Jean? É por causa de uma ideia, por causa de uma palavra. Galera, já ouviram a palavra shalom? Já ouviram a palavra salam? Elas são a mesma palavra. O que elas significam? Shalom, paz, paz. Ok. Shalom e salam significam paz. Então você tem dois povos que brigam um contra o outro. E como palavra fundamental da cultura deles, você tem a palavra paz. Parece contraditório, mas não é. Porque filosoficamente Shalom e Salam têm um outro significado mais profundo, que é integridade. Então peraí. Essa caneta aqui é Shalom. Não é mais.
Perceberam? Porque ser e estar se assemelham. Essa caneta não está mais íntegra, ela não está mais em paz. Então, quando você divide um território que os dois povos reivindicam, a chance de você ter um conflito de longuíssimo prazo é flagrante. Aqueles povos não vão se entender tão cedo. Por causa de uma ideia. Faz sentido? É um conflito. Não, professor, mas peraí, não dá pra um chegar lá, meter o pé no peito dos dois, sentar e conversar. Não. O conflito é deles. Cabe a nós mediar o problema. Se a palestra fosse resolução de conflitos, eu podia chegar aqui e falar como chegar na voadora para acabar com a briga. Como dar uma chave de braço para neutralizar o agressor. E eu treinei artes marciais, a gente sabe ensinar isso. Agora a questão não é essa. Quanto mais você aprende artes marciais, menos você usa. Porque é a filosofia da coisa. Não é? Sr. Miyagi. Mas é uma coisa que a gente vai gerenciando. A gente aprende, por exemplo, quando pratica artes marciais, a não entrar em conflito. Essa é uma situação que eu posso evitar. Essa é uma situação de risco. Essa é uma situação que eu não quero ter que usar o que eu sei. Ponto. Porque se você entrar em conflito, você vai poder machucar as pessoas, ou vai se machucar. A gente quer evitar isso. E o conflito, ele é base fundamental de várias transformações que nós temos. Da luta de classes do Karl Marx a quando a chinela canta dentro da sala. Porque vocês sabem, a chinela canta dentro da sala. A molecada se estapeia. Eu brigava com os meus colegas, o professor saía da sala, a gente pegava um corredor da sala assim, ficava os caras de um lado, os caras do outro, ninguém se entendia, todos saíam na porrada e ficavam na porta. A professora tá vindo, aí senta todo mundo de novo. A gente fazia isso, tá? Tá gravado. Desculpa aí, viu, pessoal? Eu tive que contar essa porque... não, mas depois o pessoal vai me chamar na DM. Fala, pô, você ficou contando? Eu contei. E eu, normalmente, eu ficava sozinho. De um lado, sozinho. Porque eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. E muitas vezes me ensinaram que confronto é uma forma de se relacionar. Então não é à toa que eu falo pra vocês de resolução de conflitos, de comunicação não violenta. É porque essa é uma parte que me faltou muito. E eu precisei buscar. Certo? Curador ferido, né? Se a gente perguntar pra gente aqui, entre nós, vários de nós não tiveram experiências boas em escola. Então, o que caramba estamos fazendo aqui de volta? Não me diga que é pela fama e pela glória. Não me diga isso. Não é pela fama e pela glória, tá? Ok, existe a parte maravilhosa disso, de você encontrar ex-alunos, e quando você começa a dar aula, tanto tempo como eu, não sei exatamente vocês, se você tropeçar na rua, vem um braço do bueiro, desculpa, nossa, você caiu, levanta, sabe, sai aluno do alçapão. Eu não posso ir no shopping. Quer dizer, posso, eu acho da hora. Mas, às vezes, a gente cria boas relações com os alunos, apesar dos conflitos que a gente tem ali que gerenciar com eles, às vezes, apesar do conflito com eles. Assim, no começo da minha carreira, eu tive um aluno que tinha um comportamento muito agitado, eu tinha que ficar pegando no pé dele. Cara, senta aí, vamos fazer lição e tal, não sei o quê, pá. Hoje o moleque é um artista, um tatuador sensacional, e ele vira e fala assim, nossa, eu admiro tanto o professor Rafael. Eu falei, caramba, eu não fiz nada pra esse menino me admirar. A gente só entrou em conflito. Mas aí é que tá a questão do conflito como poder criador. Ele virou pra mim e falou assim, é porque você se importava comigo. A gente brigava porque você se importava comigo. Me desmontou. Me inscrevi no mestrado. Falei, tá tudo errado, eu preciso aprender tudo de novo. Então o que acontece? Nós somos mais ou menos o grupo como essa parede de tijolos. Uma grande girafa? Talvez. É porque dentro de um grupo de girafas, às vezes nós seremos chacais. A gente vai agir como chacal. E faz parte do processo. É que tem grupo de trabalho que é muito mais chacal do que girafa, mas essa não é a conversa de hoje. Agora... Olha, a gente tem que fazer... Eu brinquei com o Varley um dia. Falei, Varley, vamos abrir a live do processo, cara. Vamos falar tudo que a gente tem que falar e quem vê aquilo já manda para o advogado, a gente já
fale todo mundo, porque tem coisa para contar, a gente sabe disso. Mas olha que interessante. Eu escolhi a dedo essa imagem pra gente, tá? Feito por inteligência artificial. O nosso coletivo é feito de individualidades. Não dá para construir um muro com um tijolo. Dá para construir um muro com tijolos exatamente iguais. E dá para construir um muro representativo, onde a gente entende que nem todo mundo encaixa perfeitamente, mas estamos todos ali construindo o muro. A metáfora do muro é importante aqui. Quando a gente entende como o conflito funciona, como poder resolvê-lo de forma assertiva, a gente vai falar sobre assertividade já já, nós criamos uma união entre a gente, a comunidade escolar se protege de ameaças externas. É o que a gente está falando, de um apoiar o outro. Vai todo mundo queimar junto se precisar. Mas todo mundo tem que pular na frigideira junto. Junto. Essa é a questão. Por isso que a metáfora do muro está aí. Esse muro não vai separar a gente. Esse muro vai proteger a gente. Essa é a metáfora de hoje. Tudo bem? Vamos trabalhar assim. Para você resolver qualquer conflito, tem 3 pilares principais aqui. Tá? Desculpa. Que conflitos a gente pode ter... Assim, a gente já falou sobre isso aqui um pouco, mas só para levantar, né? Tipos de conflito que a gente pode ter aqui. Você sabe que entre eles existe uma tensão para... É um espaço de poder que eles exercem dentro da sala. A sala é um microcosmo. Você vai ter aqueles alunos e alunas que ocupam espaço de poder ali dentro e que precisam, de alguma forma, encontrar ferramentas sociais para afastar ou excluir outros que ameaçam esse protagonismo dele ali socialmente falando. A gente precisa falar disso aqui? Às vezes a gente não se entende, e tudo bem. Como resolver conflitos quando eu mesmo estou incluído nele? Nem sempre a gente vai ter alguém para mediar o conflito entre duas partes. Às vezes, eu estou no conflito, mas eu posso usar técnicas de mediação para resolver o problema. Envolve muita inteligência emocional, que a gente falou de ontem também, mas envolve a necessidade de entender que o conflito é criador de novas situações e que elas podem ser boas. Quando eu dei o exemplo do menino que falou depois que me admirou, que eu cuidei dele e tudo mais, a gente construiu essa relação de um jeito que eu não queria. Eu queria construir no carinho. Mas a única possibilidade que nós tínhamos ali é a gente se desentender. E a gente se conheceu assim. E a gente aprendeu a se respeitar assim. Porque o desentendimento não é o desrespeito. Tá claro isso? Perfeito. E, olha só. Em alguns pontos, eu sou parecido com a Irene, eu sou um rebelde institucional. Cara, eu não trabalho para quem eu não confio. Não funciona assim. Nas escolas em que eu entrei, eu não confiava no trabalho da gestão, eu fiquei muito pouco tempo ali. Então, se você olhar lá no meu LinkedIn, você vai ver que tem escola que eu fiquei 9 anos e meio. Tem escola que eu fiquei 1 ano. 1 ano e meio. Porque é uma questão de ligação. Às vezes eu não concordo, mas eu entendo, bom, tudo bem, essa cultura da escola, vamos fazer dessa forma. Ou então, putz, olha, isso não parece educação. Então eu tenho que conversar. E se você não tiver um ambiente psicologicamente seguro para sentar com o seu chefe, com a sua chefe e falar, olha, eu queria entender o porquê, ou eu queria questionar e oferecer uma nova visão disso. Se você não tiver um ambiente seguro para isso, esquece, aquilo não é ambiente para você. Certo? E para resolver qualquer conflito, a gente precisa desses 3 pilares relativamente equilibrados. Então, basicamente, a nossa condição como mediador é importantíssima. Eu tenho que estar bem para exercer a mediação. A gente vai falar sobre isso. A comunicação é o ponto mais delicado e problemático disso, porque é a ferramenta que nós vamos usar. E o método, aí é que está a ferramenta que eu quero mostrar para vocês. Tem método. Galera, existem regras de negociação, existem cartilhas de negociação. E é muito engraçado porque, às vezes, o que funciona resolvendo um problema em sala com 2 alunos é o que os caras usam lá na Assembleia Geral das Nações Unidas. Porque é a mesma métrica, é o mesmo método
Nós estamos olhando para duas partes interessadas no mesmo assunto e a gente está chegando para ajudar a resolver. Eu não posso resolver o conflito por eles. Eu não posso ser o juiz, o júri, o executor do problema. Eu não posso chegar quando dois alunos têm um problema e falar, você está certo, você está errado. Calma. O protagonismo não é deles. Por mais errado que eu possa achar que um deles está, eu preciso ouvir porque eu posso não conhecer a história inteira. Vamos dar exemplos, tá bom? Tudo bem por enquanto, esses 3 pilares? Sim? Tá, aqui é só um exemplo de todo tipo de treta e situação escabrosa que a gente pode ter dentro da sala de aula. A gente sabe que cada escola é múltipla e a gente tira conflito do buraco da gaveta. Mas olha só, vamos falar de uma coisa importante. Se eu não estou bem, eu não vou conseguir mediar problema nenhum. O que é estar bem? A gente pode falar de socioemocional, a gente pode falar de... A gente vai precisar de uma outra formação para falar o que é estar bem aqui. Mas para nós, existe um equilíbrio entre a nossa saúde mental, emocional e física que precisa mais ou menos estar em dia. Como vocês estão vendo, a minha condição física não é das melhores hoje. Nem a mental. Nem a emocional. A gente veio falando disso no caminho. Qual é o risco disso? O risco disso é um belo de um burnout. E eu acho que vários de nós aqui já flertamos com o burnout ou já entramos em burnout. Bem? Burnout é uma coisa que entrou no meu radar como acadêmico desde a época que as pessoas falavam síndrome de Bordeaux, achando que era um filósofo francês. Entendeu? Aí, cadê o Paulo? Aí, Paulo, tem que falar. Porra, as pessoas não entendem o negócio e... Bordeaux, chique, entendeu? Não. É um belo de um burnout, é uma bela de uma exaustão. O burnout do queimar tudo. Queimar até o fim. Depois que você queima até o fim, o que é que sobra de você? Pronto, é isso. É legal porque daí a gente ressurge igual a Fênix, né? Mas quando a gente pensa, tem que ser muito diva pra isso. Mas vamos parar e pensar numa coisa. Se eu não me cuidar, como é que eu vou entrar em sala de aula e ajudar a educar aqueles jovens? Porque eu não vou educar igual pai e mãe, porque eu não sou genitor deles. Estou falando o termo frio, tá? Eu não sou genitor deles, tem papel que eu não vou conseguir assumir jamais. Não pago conta, não escolho o que ele vai comer. Não é isso. Mas eu sou um adulto. Eu posso dar o exemplo para ele sempre. E eles pegam a gente como exemplo, mesmo que a gente não queira. Porque o dia que eu cheguei numa sala, fiz uma brincadeira, aconteceu um negócio aqui, eu falei, nossa, mas isso aqui devia estar arrumado, isso aqui é muito besta de trabalhar com isso, né? Deu 2 minutos, o moleque virou pro outro, besta. Mas é isso, eles aprendem por mímica ou por tentativa e erro. Se eles tiverem a nossa mímica e a gente não se preocupar com o exemplo que estamos dando, acabou. Mas vamos lá. Saúde emocional e mental. Saúde mental. Isso é problema do meu terapeuta toda sexta, 17 horas. Onde tem é ótimo. Onde tem é ótimo. E você sabe que esses dias, lá na escola, a gente foi todo mundo pro intervalo, 20 minutinhos ali. Sim, escola particular, top lá de Santo André e tal. Mas, por algum motivo de logística, a cantina não entregou o café. Vocês sabem o acidente diplomático que é o intervalo sem café. Vocês sabem disso. E assim... Mas ó, vou contar uma coisa. Na hora que eu entrei na sala, eu entrei por último, porque conversei lá no corredor e tal, não sei o que, eu sempre... Cheguei por último ali, cara, o clima daquela sala... Eu olhei assim, tava tipo um braço cruzado olhando pro outro, fazendo assim, batendo o pé, esperando. O legal é que a coordenadora chegou e falou assim, não, vocês estão certos, tá sem café. Eu vou pedir para segurar 5 minutos aí, a gente toma café, porque eu chegou atrasado, né? Mas eu já vi professor dar aula sem cabelo, mas não sem café. Certo? Então assim, cuidar da nossa saúde emocional. Ter uma rede de apoio. Poder chegar no outro educador e falar, mano, me ajuda aqui, eu tenho uma coisa que funcionou na sua aula, não funciona na minha. Me conta, entendeu?
É o cara chegar e falar assim, eu vi aquele documentário zilhões de vezes. Eu ainda me emociono quando eu vejo, porque eu falo, putz, olha só, eu consegui capturar uma coisa muito especial ali, deles. E aqui, ele falou, meu, parabéns de novo, cara. Isso é importante. E receber isso, sabe? E acolher isso. Falou, pô, o cara tá reconhecendo que eu tive lá horas de trabalho, ficou legal pra caramba, a gente precisa desse reconhecimento. Tudo bem? Bom, saúde física, né? Ter o físico em dia, assim, vai, de vez em quando a gente joga bola, de vez em quando a gente faz uma caminhada, mas é aquela coisa, às vezes é pular corda com o seu filho em casa. A gente consegue fazer isso de maneiras mais inteligentes, né? Num dos vídeos da Irene, ela fala, gente, desce do ônibus 3 pontos antes, cara. Anda aí 20 minutos por dia. Só isso, é só isso. É o seu corpo gastar energia. Porque às vezes a minha ansiedade é engatilhada por energia acumulada. Só isso. Tudo bem? Oi? Então, a deles também. E a gente troca energia com eles, né? Então, assim, às vezes eu entro na sala de aula com uma energia baixa, putz, por isso o café é tão importante. Mas, ó, um perigo, o café não dá energia pra gente. A cafeína faz a gente colocar o limite da exaustão um pouquinho mais pra lá. Cuidado com isso. Mas, enfim. Tudo bem por enquanto? Entenderam a importância disso? Tá bom. Comunicação. Pessoal, essa cena aqui é de um filme muito legal que está na Netflix. Eu esqueci o nome dele, mas olha só. Aquele rapaz aqui, ele teve uma vida muito atribulada, cheia de problemas. E como prática de reabilitação, ele acaba ficando tutor de um grupo de jovens. Uma sala de aula lá dos jovens, ele acaba virando tutor deles. E ele dá algumas dicas importantes. E eu queria mostrar para vocês só essa fala. Que eu tentei emular ela ontem desse filme, mas eu lembrei de 4 coisas, que são 5. Ó. Entre o que você pensa, o que você quer dizer, o que você diz, o que a outra pessoa ouve e como ela interpreta. São 5 chances para mal entendidos. Só que, gente, é a nossa ferramenta de resolução de conflito. E aí? Aí entra o seguinte. Primeiro de tudo, assertividade. O que é assertividade, pessoal? Me ajuda aí. O que é assertividade? Precisão? Pode ser. Oi? Assertividade, certo. Tem a ver com precisão, com acuracidade, com mira. Mas a assertividade, ela está entre 2 outras ideias. Vamos ver se a gente trabalha com isso. Ela está entre a agressão e a compaixão. Você tem assertividade. Essa assertividade, ela é importante. Porque ela vai garantir para você a sua posição de mediador ali dentro. Você tem que tomar cuidado, porque mesmo se você concorde com uma criança ali, por exemplo, vamos supor que a gente está mediando um conflito entre 2 crianças. Mesmo que você concorde com uma daquelas crianças, você precisa ajudar a resolver aquele conflito de uma maneira assertiva. Então você pode usar como mediador, ou até ensinar para as crianças, comunicação não violenta. Aquela formulinha. Vocês bateram foto dela ontem? Outra coisa. Toda vez que a gente está resolvendo um conflito, a gente precisa disso aqui. Confidencialidade. Sabe aquela história do elogio em público e oriente no particular? Isso é importante. Fazem alguns anos que eu não pego e expulso o aluno da minha sala. Mas, geralmente, toda semana eu tenho que convidar o aluno para vir comigo ali, a gente fecha a porta, conversa rapidinho no corredor, acerta alguma coisa e volta. Isso é possível. Porque quando você chega e fala assim, fulano, e você desenrola na frente de todo mundo, ele não vai estar aberto para resolver aquele problema. Ele vai estar se sentindo exposto, ele vai estar se sentindo vulnerável ali, e ele provavelmente vai responder de maneira agressiva se fechar. Isso quando ele não resolver responder você. Então, trazer ele para fora e falar, vem cá, eu quero conversar com você, mas é uma conversa só nossa. Pronto. É nossa a conversa. Você sai com ele,
conversa com ele e ninguém precisa sair. Você fala pra ele, cara, ninguém precisa saber o que a gente está conversando aqui. Se for uma coisa muito delicada, chama alguém do corredor de testemunha. Outro adulto. Mas tomem o cuidado de não desenrolar, não resolver essas coisas. O dia que eu resolvi isso dentro de sala, para não deixar o resto pegar fogo, deu errado. Isso é muito complicado. Confidencialidade é importante. Porque o confronto mexe com a pessoa, com o ser dela, com as emoções dela. Então a gente precisa cuidar disso, mostrando confidencialidade. Tá? E ser muito honesto com a pessoa. Se ela estiver errada, você vai falar, você consegue entender o que você poderia ter feito melhor? Evitar de usar essas palavras mais sensíveis, né, como erro, você está certo, você está errado e tal. Fala, olha, eu vou mostrar para vocês depois uma coisa importante, mas é perguntar para ele, olha, por que você está ofendido? Por que você está ofendida? E fazer o outro escutar e tentar entender. E você criar essa triangulação com a pessoa. Porque, ó, posso pedir a ajuda de vocês duas? Levanta para mim. Quando eu vou mediar alguma coisa com alguém, é só para posicionar elas. Fica aqui, por favor. Vocês estão em conflito. Fica uma... Vai. Conflito, assim, ó. Isso. Ó. Para tudo. Aqui a gente tem um problema. Olha só. Aqui a gente tem um conflito, certo? Se eu quero ser o mediador desse conflito... no canto esquerdo... Não, mentira. Se eu quiser mediar esse conflito, eu não posso deixar elas duas apenas entender que elas estão envolvidas nisso. Se eu vou mediar o conflito, eu preciso triangular essa situação. Aqui a gente tem um T, a gente tem uma relação entre elas e eu estou tentando atravessar essa relação. Isso não funciona. Eu tenho que mostrar para elas que eu estou aqui com elas para resolver o conflito. Tudo bem? Então eu chegar e falar assim, olha, desculpa, você? Sonária e a Marinês. Chegar e falar assim, olha, eu sei que vocês se desentenderam e eu vou ajudar a resolver. Mas vamos lá. Marinês, ela precisa dizer o que chateou ela e a Sonária precisa dizer pra você o que te chateou. Mas aí assim, ó, eu sei que você tá frustrada, mas eu tô aqui pra te ajudar e pra ajudar ela. Então confie em mim. E aos poucos você vai trabalhando isso até o momento em que elas fiquem viradas para você. Tudo bem? Isso não vai funcionar aqui porque a gente está encenando. Mas no momento em que a gente pega os alunos no momento ali, no momento do calor, você vai ver uma hora em que a atenção dele vai sair da colega e vai começar a virar para você também. Quando você tiver uma situação, fica virado mais ou menos para mim também. Aqui. Você tem uma situação de triangulação. Isso é uma posição ideal. Porque tá todo mundo se vendo e vai todo mundo trabalhar a informação que alguém trouxer. Então ela vai falar da frustração dela, ela vai falar da frustração dela, e eu vou dizer, então vamos processar isso junto. Porque enquanto elas estão uma de frente para outra, o conflito é só delas. Entendeu? Elas estão fechadas para minha ação. Se possível, senta. Pega 3 cadeiras e senta. Até para você ficar no mesmo nível delas. Tá? Isso é muito importante. Obrigado. Tá? Então, olha só. Opa. Obrigado para elas. Quase saíram na porrada aqui. Mas vocês perceberam que interessante? Às vezes, para falar com os meus alunos, eu sento. É importante. É importante que eles vejam você do mesmo nível hierárquico, do mesmo nível trófico. É por isso que a Irene, o Laílson, o Varley abaixaram para falar com as crianças naquele momento. Eu estava sentado quando eu recebi meu desenho. Então a criança veio, a gente estava aqui. Tudo bem? Isso é muito importante. Essa honestidade de, olha, estamos abertos para resolver o conflito, vamos ficar numa disposição interessante. Acredito que esses pontos pode acontecer também, inclusive em mensagens de WhatsApp, quando a gente manda Sim, então, sim. Ter esse cuidado é muito importante. Desculpa, o seu nome? Aquele. Olha só. A gente usar uma forma eficiente de comunicação, especialmente quando as palavras são o único feedback que a família vai ter da gente, é extremamente importante. Porque ela não está vendo entonação, ela não está vendo sua linguagem corporal, ela não está vendo gesto, ela não está vendo o seu humor, ela está lendo as suas palavras. Por isso que, por exemplo, comunicação não violenta. Você pega a formulinha da comunicação não violenta e escreve, faz que nem eu fiz com aquela mensagem.
resolve. Porque assim, eu queria ter falado com aquela diretora assim, né? Olha, você sabe que eu posso frustrar vocês, mas assim, eu não posso assumir essa vaga. Mas ela leu só as palavras legais. Porque não é porque eu falo de comunicação não violenta e defendo a paz que eu não tenho sentimentos agressivos. Mas é uma forma da gente transmutar esses sentimentos em palavras que a pessoa vai entender o que a gente quer dizer e o que ela precisa entender. E é um exercício. Quando fazemos uma leitura também, muitas vezes da mensagem que recebemos da mãe, nós também precisamos, talvez, limpar o coração e tentar enxergar de uma forma não violenta também. Exatamente. Olha o que essa mãe escreveu pra mim. E às vezes nem foi tanto assim. A gente parte do princípio que a mãe não está na escola para saber o que aconteceu. E esse é um convite para a gente chamar a comunidade para se aproximar, para fazer a parceria. Esse é um conflito que precisa terminar em parceria. Porque a mãe se sentiu de alguma forma incomodada, inquietada, ela vai se defender da forma que ela pode. De longe, ela vai mirar o canhão em você. Acabou. E às vezes Então, as pessoas comentam, a gente comenta entre nós, como uma mãe veio, como aquele professor conversou com ela, e aí virou o jogo, né? A Sônia falou. sim, E aí é um aprendizado para nós também. diplomacia. Sabe assim, nossa, ela veio tacar pedra e eu falei assim, ela saiu daqui me amando, deu telefone, deu WhatsApp, a Renata estava falando disso esses dias, aí você fala assim, caramba, então se eu tiver uma situação dessa, É isso, é disso que a gente está falando. Nós somos os profissionais, gente. É por isso que a culpa é nossa, porque é para que a gente possa resolver. A gente tem que ser foda. Essa é a questão. A gente tem que se empoderar das habilidades e das ferramentas que a gente tem. E controlar a situação, e ter inteligência emocional. Porque essa é uma situação de conflito. Oi? Na Desculpa? hora do bolo, que explode a situação. Então eu falei pro menino, senta ali. Minha mãe falou que você tem no lugar que eu quiser, porque você não manda. Na hora do bolo. Aí eu, profissional, equilibrada, peguei, você vai sentar onde eu mandei, sua mãe manda aqui? É o que manda, senta ali. Antes disso, depois eu fui cunhada, velho. Meu Deus, quem é adulto aqui? Eu disse, quem é adulto aqui pra mim? Sim. Mas na hora eu racei a cadeira com o menino junto, coloquei ele no lugar. Quando eu voltei, eu estava envergonhada. Falei que a mãe dele não manda aqui, não, mas o Augusto estava na professora. Mas antes do bom, eu pensei em você. Né? Porque eu tinha saído do mal. É mesmo? Fiz tudo errado. Eu repeti já. Aí eu falei, eu vou perguntar pra ele se nessa explosão que tiver, seu ego vai várias coisas. Nessa hora dessa explosão, o que faz? Você expira, olha pra cima, reza, conta. Porque o problema é a resposta imediata ou não, se você compartilha isso. É assim, ó. Eu vou te dar a minha dica. Eu sempre racionalizo muito as coisas. Então, eu acho que o primeiro gatilho que a gente tem que ter é: isso é estranho, por que está acontecendo? Porque se eu me permitir responder na lata, a gente escala a situação, ela vai escalonando. E a gente vai vencer, porque a gente é autoridade. Mas numa situação como essa, o que a gente está transmitindo? Entendeu? Então assim, obrigado, muito obrigado por você se abrir e contar pra gente a situação, porque eu também falho. Também falho. Às vezes ali na hora é assim, eu tô tão preocupado em, nossa, hoje a gente precisa fazer o exercício tal da página tal, e eu vou começar a aula por isso e tudo mais. E aí chega um menino, levanta a mão e fala, professor, mas as chuvas no Rio Grande do Sul e não sei o quê. Às vezes é isso que a gente tem que fazer. Fala, então, peraí, deixa o meu exercício quieto, vamos responder isso, a gente muda a estratégia aqui, ou, sabe, faz daqui a pouco, para eu poder atender ele, para eu trazer ele para cá. Senão eu vou ficar fazendo exercício tal da página tal, e ele vai ficar pensando no que ele queria me falar. Ou ele vai ficar me interrompendo. Então, assim, mais do que uma questão de autoridade, é uma questão de conexão. Quando uma coisa como essa acontece, quando um conflito acontece, existe uma desconexão. Esse é o nosso sinal de alerta, essa é a nossa bandeira vermelha. Aconteceu um conflito dentro de sala de aula e o aluno está se posicionando de maneira conflituosa em relação a mim, por exemplo, opa, bandeira vermelha. O que está acontecendo aqui? Da onde que vem essa fala? É uma fala que veio de casa, não é a expressão dele. Você consegue trabalhar com isso, entendeu? Você não precisa chegar nele e falar assim, ó, independente do que te falar em casa,
Porque a mãe não é profissional da educação. E mesmo se fosse, a gente podia escutar esse argumento. Mas a gente tem que entender que ele vem carregado de coisas de fora. É como a aluna que atrasa. Entendeu? A escola é um microcosmo, mas eles trazem coisa de fora. E a gente, nesse gatilho, tem que aprender a filtrar. Pera, o que está acontecendo aqui? Essa fala não é dele. Que a gente reconhece. A gente conhece eles. A gente reconhece quando a fala não é deles. Como é que eu posso tratar isso? Eu consigo chegar nele e me conectar, assim, sabe? Olho no olho, falar, cara, você está num ambiente seguro, vamos conversar sobre o seu lugar. Porque, se tem é um mapa de sala? É um mapa de sala. Se tem um mapa de sala, você explica para ele, olha, o mapa de sala serve pra gente aproximar pessoas que ainda não se conhecem, para colocar perto de alguém que pode te ajudar, sei lá, em matemática, ciências, até para separar os grupinhos, mas a gente vai falar de um jeito que para integrar todo mundo, né? Então a gente precisa racionalizar em cima disso, mas a gente tem que ser rápido, mais rápido do que a nossa resposta na lata. E aí é o fator, é a nossa expertise aqui. Não controlar a situação necessariamente, porque como é que fala? A aula é igual pilotar um avião. Você está pilotando um avião, mas vai bater uma rajada de vento, o que você vai fazer? Se você forçar o avião, ele quebra. Você tem que respeitar a rajada de vento. Entendeu? Paulinho da Viola, ela não está aqui, mas outra sacada que o professor Jean me ensinou, né? Existe uma questão de voz média que a gente perdeu na língua portuguesa. Então, quando o Paulinho da Viola fala, não sou eu que me navega, quem me navega é o mar, tem coisas que a gente não controla. E a gente não consegue controlar tudo na sala de aula, mas a gente consegue canalizar essa energia e trazer o aluno pra gente. Entendeu? Deixa eu só pegar isso aqui, mas aí o que você pensa em fazer sobre isso agora? Já foi, e aí? Depois eu falei assim, o medo, né? Meu amor, acho que eu coloco você aqui. Vamos ver que eu bato ali. Mas é de mim, né? Toque, é de mim. Pra você não vai jogar o de colete aqui pra mim repetir. Mas atrapalha. Entendeu? Quando a Bruno pedir pra você estar ali, é pra você aprender. Tudo bem? Você sempre volta. E é todo dia, né? A gente fala todos os dias a mesma coisa. Mas foi muito engraçado, porque foi depois, eu fiquei prestando muita atenção, porque você falou esse negócio de pele no vidro, eu sou muito emocional. Que logo depois dessa palestra, né? Eu lancei uma cadeira com uma criança numa sala. Falei que a mãe dele não mandava que ela dança. Aí depois eu voltei pro corpo, que a gente sai, né? Sim, é uma projeção astral, sim. Agora, eu falei comunicação não violenta, eu vou. Você viu bastante daí, fiz a intervenção, mas eu queria não ter, sabe? Mas isso é prática. Isso é prática. Não acontece só com vocês que são professores. Por exemplo, comigo. Agora, por exemplo, eu só tenho um homem que dá aula à noite. Falei, graças a Deus, né? Eu tô cheio de tranquilidade, né? Que os meninos não estão levando os meninos pra mim, né? E não leva mesmo, né, Dani? Mas tem uns que falam assim, olha, aconteceu um problema X, e eu falei com o menino, traz o menino aqui. Aí volta o professor, aí foi que vai sair. Samuel, faz favor. Aí Samuel vai, outro homem, de 2 metros, fortão. Silvana, falou que vai sair. Eu falei, meu, agora 1,5 metro tem que ir lá resolver, né? Aí eu chego lá e falo assim, fulano, vem comigo. Não vou. Você vai vir me tirar? Não, querido, não vou te tirar. Não posso nem colocar a mão em você. Não tem problema nenhum. Você vai ficar no seu lugar, tranquilo e sossegado. Professor, toca a aula, tá tudo certo. Só que amanhã você não entra. Tá tudo certo. Boa noite, fui embora. Aí vai atrás de mim. Aí eu falei, nossa, que sacada é essa? Aí depois eu pensei assim, eu usei da autoridade, né? Eu nem não usei isso que você falou. Por que será que ele tá desse jeito? Aí no outro dia eu chamei ele, né? Eu falei, você tem condições de conversar agora? Ele falou, não. Eu falei, eu também. Então vamos fazer o seguinte, você tá lá no banco, vai beber uma água, fazer um xixi, já é hora de ir embora, amanhã a gente conversa. Ele voltou. Aí eu falei, o que aconteceu com você? Pra você agir assim com o professor, agir assim comigo, agir assim com o inspetor. Aí eu tive que ir lá fazer aquele papelão pra você sair fora, te ameaçar. Aí a hora que ele contou a história, aí eu falei, desculpa aí. Aí chamei o professor, chamei o inspetor, falei, tá vendo?
Não é que ele quer afrontar a gente. Naquele dia ele estava desta maneira. Ele tem esta situação. É ele. Sim. É a noite. Né? É outra situação, é outra especificidade. Então a gente também sai do corpo, né? Então a gente também tem essas questões, mas eu agora vou... Não, perfeito, Silvana. Ó, vamos pensar da seguinte forma. Você acertou 100% numa coisa importante aqui. Eu quero conversar com você. Porque assim, talvez ele entendesse que o sair da sala é uma punição pelo comportamento dele. Isso vai ser tremendamente injusto, porque ele está tendo um dia de cão. Sim. Então o que acontece? Se ele escuta, cara, eu quero te ouvir, eu quero entender, eu quero te ajudar, mas aqui durante a aula a gente não consegue fazer isso. Vem comigo. Porque aí a educação a comunicação não violenta, ela se torna um convite. Fala, eu quero te ouvir. E escutar aqui é identificar, é saltar do passo 1 para o passo 2 da formulinha. É você tentar identificar a questão através do acolhimento. Mas é o que eu falei, todos nós somos humanos. E nem sempre a gente vai conseguir agir na hora do pulo do gato. E da mesma forma como nós somos adultos, falhos e profissionais, e tudo bem a gente falhar, mas também está no nosso poder fazer o que você fez, chegar e falar, olha, né, podia ter agido diferente, me desculpa, não foi tão legal assim e tal. Porque aí você reconecta com ele, você reconstrói essa ponte. Ele falou, poxa, mas a Pro usou autoridade comigo. Tudo bem, eu vou respeitar a autoridade dela porque eu não tenho o que fazer. Mas além da autoridade, eu estou esticando a compreensão. Essa compreensão é a relação que fica. Entendeu? Eu usava autoridade com esse aluno. Com aquele aluno que a gente só brigava e depois ele entendeu que eu tive um papel importante na vida dele. Eu fui entender que o papel importante era esse quando eu olhei para a conexão. Então, apesar da autoridade, que eu sempre enfiava a goela abaixo nele, de alguma forma ali, através do conflito, a gente estava criando esse negócio, essa relação de compreensão. Não foi o caso ideal. Longe disso. Tá? Não me orgulho disso. Não me orgulho disso. Mas naquele momento, com as minhas limitações, naquele momento da minha carreira, eu sem querer ajudei ele. Fazendo o que eu não queria fazer. Porque pra mim, eu queria ser amigo dele também. Mas ele não entendia isso. Então naquele momento, ele era capaz de entender aquilo, eu era capaz de agir dessa forma. E a gente, tentando trabalhar o conflito da melhor forma possível, a gente acabou provocando uma boa sensação um no outro. Eu, de coisas que eu não quero repetir com os meus alunos, e dele de pessoas que entraram em conflito porque estavam tentando entender ele. Entendeu? Então, o conflito é importante o nosso papel de adulto profissional dentro da sala de aula, chegar para o aluno e falar, cara, eu peço desculpas porque eu não precisava ter falado assim com você. Você está dando um exemplo que talvez ele não tenha em casa. Por favor. Deixa só ela falar um pouquinho antes. Ah, desculpa. Falar sobre Tô acabando já. que eles eram muito assim, ligados ao futebol, a sala toda. Eles discutiam o campeonato europeu, assim, sabe? O time, só falando de futebol. E aí teve a situação, o acidente que aconteceu com o time em Chapecoense, eu cheguei na sala, primeira aula, eles todos arrasados, assim, e outros material pra gente fazer a aula. Não lembro exatamente o que a gente ia fazer. Não tinha nada a ver com a aula, né? E aí eu vi naquela sala assim, isolada, assim, eles, nossa, falei, então vamos mudar, né? Aí mudei, falei assim, então a gente vai agora fazer uma carta, vocês vão colocar no papel o que vocês estão sentindo, sabe? Os sentimentos de vocês, gente, foi uma aula assim, linda. Aqueles meninos terríveis, você via, né? Olha, pegaram lápis de cor, um monte de coisa, colocaram tudo que eles estavam sentindo ali no papel. Eu achei que foi, nossa, como foi bom eu perceber, porque às vezes você está com uma bronca que a sala não aceita a sua comanda, né, o que você quer fazer naquele dia, mas a gente põe esse olhar, às vezes, nossa, eu tenho uma outra coisa aqui, o sentimento deles, essas emoções, e foi bem legal. Perfeito. Entender isso naquele momento daquela turma. Eu vou dizer pra você que processar esses sentimentos é uma forma muito poderosa, talvez a mais poderosa de aprender. É exatamente isso. E depois a gente colocou as cartas, as coisas que eles fizeram assim na porta da sala, né, no corredor ali. É importante. E eles gostaram, filmaram e tal, fotografaram. Foi bem legal esse entendimento, né? Perfeito. Que legal. Parabéns, você teve a sensibilidade de entender isso. Para todas as
esses passos, né, a gente tem aí 5, fora os outros que a gente usa com estratégias na sala, às vezes eu sinto muito assim que nos falta tempo, né? E pra você mediar um conflito, precisa de tempo. E às vezes você manda o menino sentar ali, é porque é o que você precisa fazer para organizar a sala. E às vezes você fala, não pode, porque até você explicar que não pode por conta disso, leva um tempo, né? Eu sou professora de informática educativa, eu sou do laboratório do LED da robótica, como de vocês que não apareceu no vídeo. Tô chateada, matemática também não apareceu. Não, tem 3 episódios, tem 3 episódios pronto. Arte também não foi. Se vocês tivessem feito a lição de casa de vocês, querem assistir os próximos episódios, Tem. Eu sei porque eu editei. Tem. Esse eu tô dando a palestra, eu ponho meu colega. É ele que tá falando agora. Ele que dá a palestra, eu tô quietinho aqui, ó. E às vezes acontece, né, somente nós que somos especialistas e confundir né, artes, educação física, e a gente tem o trabalho de tirá-los da sala. E, gente, tirar da sala, no corredor, é vida louca, né? Ali naquele trajeto acontece um milhão de coisas. E já aconteceu, eu só tenho uma aula na semana, de passar assim 2 semanas, gente, vamos ter que voltar aqui, vamos sentar na sala e conversar. E com uma aula só, né? Mas assim, e todos, quando você começa a discutir uma relação com a sala inteira, todos têm algo a dizer. E às vezes a gente dá voz a todos. Eu acho que o que às vezes eu me sinto muito assim, triste de não conseguir fazer todo momento, é o tempo. Porque eles precisam de tempo, eles precisam desse momento. Eu vou corrigir uma coisa na sua fala. Eles precisam de tempo. Eu também. Eu vou te dizer Nossa. a minha frustração hoje. Eu tô emocionada com tudo que está acontecendo. Eu tenho uma frustração. Tempo. Eu queria ouvir todo mundo, eu queria que todo mundo falasse, eu queria que todo mundo se envolvesse. Eu não estou aqui com problema de que, ai, nossa, que gente morta, ninguém fala, ninguém nem participa. Eu estou com problema ao contrário. Caraca, a gente tem... Eu preciso aproveitar os 2 que vieram só para falar, trouxeram um monte de coisa legal e eu vou sair um pouco frustrada porque eles nem vão terminar tudo que eles trouxeram e eu nem consegui ouvir todo mundo. Não dá uma sensação de frustração, de fracasso? Aí a gente precisa, e eu me incluo, a gente que é professor, tá? Me incluo o tempo todo nisso como professora. A gente precisa fazer o manejo, a gestão da frustração e, por outro lado, celebrar o que houve, porque o que houve era aquilo que tinha que ter existido de verdade, entende? Mas é um exercício que demanda baita energia, entende? Isso, porque a gente, mas dá frutos, né? Isso, a gente planeja com aquela amorosidade de quem é escrito até a reação do aluno, né? Só que eles são pessoas e não dá para scriptar, eles têm reação própria, eles têm vontade própria. Então, essa aprendizagem, o professor, eu amo dar palestra no Senac, eu não escondo nem um pouco a minha emoção de falar com o professor do Senac. Porque todo professor do Senac entra para dar aula naquele lugar, não como aluno, mas como aprendiz. Eles entram com muita humildade, porque o Lailson, por exemplo, é engenheiro de segurança do trabalho, e ele foi formar técnicos em segurança do trabalho, mas ele não era professor. Então ele precisou aprender sobre metodologia, didática, com tranquilidade, com calma. A gente que é professor tem uma arrogância de que veio para ensinar e que tem que ensinar. Então a gente esquece de celebrar o que apareceu em campo. Eu tenho adotado uma fala que é assim, ó, pra gente ser professor é um estilo de vida. Bom, é isso. Vamos assumir que ser professor é um estilo de vida. O cara que fala, vou pra praia no final de semana para descansar porque tô de saco cheio da educação e começa a catar concha porque vai transformar aquilo. Sim. Vamos combinar? A gente tem, é um estilo de vida. É isso. Então, se a gente não assumir isso, a gente começa a ter problemas. Vamos assumir que é um estilo de vida. Dito isso, entendendo que é o nosso estilo de vida, a gente precisa assumir uma outra coisa também, que é, se não nos mata, se transforma em material didático. Pode não nos fortalecer porra nenhuma, mas se transforma em material didático. Então, aquilo ali, aquele conflito não te matou, amiga. Você transformou em material didático para o seu crescimento e o crescimento dos seus alunos. Se transformou em material didático, eu ressignifiquei. Então, eu celebro isso. Mas a gente tem muita dificuldade em celebrar. Porque a gente foi condicionado a dar respostas e a ver o que falta, o que está faltando. Está faltando tanto exercício, está faltando tantas páginas, está faltando não sei o quê. E a gente esquece de celebrar.
Então, isso vale para a vida pessoal também, gente. Desde o meu começo de relacionamento com o Ailson, a gente tem esse pacto, aliás, isso impede bastante da dieta da equipe, porque a gente adora celebrar. Então a gente terminou a formação aqui, a gente fez o quê? Celebrar. Então a gente vai comer, a gente vai beber, a gente vai conversar. A gente está com dificuldade de emagrecer coletivamente, como vocês podem perceber, por muita celebração, né? Mas a gente celebra, porque essa celebração une. Eu estar com ele aqui, eu falo que legal, que caralho da formação, como você fala bem, nossa, como eu sou sua fã, cara, é legal. E às vezes a gente não faz isso com o marido. Chega em casa, você levou a criança, me deu, esse menino, não tá nem penteado, presta atenção, e essa roupa, você não fez nada. Para chegar nessa coisa do, né, todo esse que a gente pratica no dia a dia, mas dá resultado. Eu sou a Maria Clara. Dá resultado, por quê? Porque a gente senta e às vezes a gente não dá tempo do conflito, ou ele estourou na primeira aula e vai até a última, atrapalhando toda a rotina, mas quando a gente para, a gente senta, a gente conversa... É que a gente acha que isso é perda de tempo. Isso. E com o marido a gente também acha isso. Eu e o Lailson, a gente chegou à conclusão de que a gente precisa ser muito bom nisso, então a gente fica aqui prestando bastante atenção no Rafael. Por quê? Porque eu sou potência, mas ele também é. Então, assim, ó, a chance de a gente se destruir é imensa. É. Imensa. Porque se eu tenho um marido mais low profile, assim, tem medo de mim, pelo menos, já tive, né, gente? Não é meu primeiro marido. Se eu tenho um marido que tem pelo menos medo de mim, é muito mais fácil. Eu berro, e ele... Esse não. Eu vou e ele vem, eu vou e ele vem. A gente se mata fácil. Fácil, é muito fácil. Quando a gente percebeu isso, a gente falou, peraí, que passos a gente pode separar, porque sempre é uma opção, sempre. Eu já fiz esse caminho e ele também, não é no primeiro casamento de nenhum nem de outro. A gente sabe como é que é ir e voltar. A gente já fez esse caminho. Tá, a gente quer ficar junto? Essa é uma pergunta importante. A gente quer. Pra gente ficar junto, do que a gente precisa? A gente não pode chegar aí. Porque depois que a gente sai do corpo, a minha alma se espalha, gente, de um jeito que para voltar não volta não. Alguém tem que morrer para ela voltar. Tem que ter sangue. Senão não vai voltar. Sabe que horrível, né? Tá entendendo por que o Rafael fala disso? Eu sou yoga terapeuta, amor. Eu sou formadíssima para falar disso. Eu sou formadíssima para falar disso. Posso só terminar dela e aí? Mas eu não tenho moral. Eu não tenho moral para falar disso. Percebe? É isso. Eu vou ficar quieta. Não, imagina. E pra complementar, né? Pra sim. finalizar, é muito mais. Finaliza. Deixa eu finalizar com a doutora Leonina. 3 vezes. Posso? Pode. Não, eu tô tendo que calma. E no final de tudo, isso é um ganho de tempo, porque ele já sabe como funciona quando a gente vai sentar e vai conversar, todos têm a dizer, e a gente não tem os mesmos problemas, a gente acaba tendo outros, repete, parecido, mas não é perda de tempo, é um ganho de tempo. A gente resolve aquilo ali, depois a gente vai resolver outras coisas. Então, pelo menos, mesmo tendo uma aula, pra mim funciona. Perfeito. E eu já tive uma ideia para ajudar ela e todo mundo pra gente fazer isso. Daqui a pouco a gente fala. Vai, Rafael. Desculpa, pro seu nome? Thaís. Thaís. Olha, Thaís, você como mediadora, você vai sentir aquele conflito, se é uma coisa que a gente consegue, enquanto os alunos estão se organizando, os dois estão ali, olha, você pode fazer isso, você pode fazer, você resolve ali rapidinho, porque não é aquele conflito grave que se estende da primeira, esse é o conflito que tem que parar, separar e falar, mano, peraí, vamos conversar, vamos ouvir, porque às vezes o conflito é micro, você resolve ali na aula no gerenciamento. Na hora que você tem um conflito, vou lembrar rapidamente aqui para a gente escutar a nossa colega e já encerrando. Tô dando uma aula lá para a turma e aí tem gêmeos na sala, mas a menina não se dá bem com outras meninas. Aí a menina foi lá, deu uma super resposta legal na lousa, aí as meninas ficaram com ciúmes, falaram uma besteira, a irmão dela ouviu a besteira e começou a xingar a menina. Aí a menina xingou ele de novo. Aí ele xingou pior. A menina xingou pior. Isso escalou. Eu tive que chamar eles e falar, gente, vamos conversar ali. Mas ali, essa é a hora de você pedir ajuda para um auxiliar de classe se você tiver, para alguém no corredor se você tiver, porque fala, eu preciso que você fique aqui na porta enquanto eu resolvo isso aqui. Você tem que ter apoio. Não dá para resolver duas coisas ao mesmo tempo.
Tá? Então assim, você já deu o comando para sua turma, aquele universo tem que ficar em equilíbrio ali com alguém ajudando ali a manter a coisa como é, porque você está resolvendo uma outra coisa. Às vezes o assunto envolve todo mundo, faz uma roda, senta, conversa. Porque é o que a gente está falando aqui. O que educa não é o conteúdo, é o momento. Certo? E outra, é o que a gente estava conversando aqui, a gente tangenciou essa ideia várias vezes aqui, mas é o que o Paulo Freire fala, que ninguém educa ninguém. Nós nos educamos mediatizados pelo mundo. Então é a vivência no mundo que vai fazer a gente ser educado. Não é uma coisa que eu tiro da minha cabeça e coloco na sua. É eu mostrar aqui para vocês que tem um caminho dos muitos possíveis e você falar, ó, isso tá fácil de eu entender, são passos que eu consigo seguir. Pronto. E você praticar e ver que aquilo fez sentido. Aí você internaliza. Então não se sinta culpada de você não ter conseguido usar ontem o negócio que você ouviu de manhã. Você precisa internalizar, praticar e talvez até ler Elisama Santos. É uma coisa que a gente usa com todo mundo, tá? Rapidinho aqui, só pra gente revisar e vocês poderem ouvir o Varley também, que eu tô louco pra ouvir ele também. Ó, tudo que vocês viram aqui foi um costurado de um método relativamente simples, tudo bem? Tem 5 etapas. Primeira delas, você tem que acolher quem está em conflito. E você não pode supor que você entendeu o que está acontecendo com o mediador, você está mediando. Se você supor que você está entendendo o que aconteceu, você está sendo juiz, júri, executor. Esquece. Você não está mediando nada. Está resolvendo aquilo momentaneamente. Está botando um band-aid numa fratura exposta. Esquece. Não vai funcionar. Se você quer realmente mediar e resolver a situação, ajudar a resolver a situação, porque quem resolve é quem está em conflito, você vai precisar, primeiro, acolher, mostrar empatia. Eu sei que você está frustrado, eu quero te ouvir. Mas eu acho que quem deixou você frustrado também precisa. E falar, olha, agora ele está falando, depois você vai ouvir. E trabalhar essa escuta para você entender qual é o real problema. Porque eu não tinha escutado os alunos se xingando inteiramente. Então eu precisei chamar os dois para conversar. E aí eu percebi que o problema não era ele se xingando, o problema é a treta que as meninas têm com a outra menina. E que o irmão foi defender a irmã. E quando você coloca isso na mesa, fala, você entendeu que ele te xingou porque ele está defendendo a irmã, ele se sentiu ofendido? Você entendeu que ele reagiu assim mal porque ele se sentiu ofendido? Você entendeu que ela te xingou porque você reagiu mal a ela? Então, assim, é trabalhar essa triangulação. Tudo bem? Propor alternativas. Porque você vai ter que chegar para eles e falar, tudo bem, e agora? Vocês entenderam que dá para melhorar as duas partes. E agora? O que a gente faz? Levanta hipóteses, levanta alternativas. Deixa eles falarem sobre isso. De repente eles até falam, putz, nossa, eu reconheço que eu estava errado, fiz besteira, me desculpa. Eles se regulam. Você está mediando, você não está decidindo. Tá bom? E é importante, às vezes, fazer essa parceria. Especialmente quando você chama o aluno para falar fora da sala, você fala, olha, usa a comunicação não violenta. Eu percebi isso, me senti preocupado, eu quero que todo mundo esteja bem lá dentro. O que aconteceu? Cara, vamos trabalhar junto. Confia em mim, vem comigo, que eu te ajudo a resolver esse problema. Ou vamos acolher, dá uma volta. Você não tá legal para estar aqui na sala, dá uma volta, vai no banheiro, toma uma água, vai na coordenação, conversa um pouquinho lá e volta. O aluno às vezes pede para sair, para ir no banheiro, para ficar passeando, a gente acha ruim. Cara, às vezes eu tenho vontade de sair no meio da aula para dar um passeio. É a nossa autorregulação. Senão eu vou entrar em sala e não vou estar bem para resolver as coisas. Tudo bem? E é importante às vezes revisar. Você quer ser pedagógico com aquele momento, você precisa mostrar para eles tudo o que aconteceu. Porque até o momento eles estão sentindo o que está acontecendo. Se você ajudar eles a racionalizar o que aconteceu e mostrar que, olha, vocês conseguiram chegar num acordo. Da hora, parabéns. Se for o caso, dá um abraço, um aperto de mão. Espera um pedir desculpa para o outro. Mas tem que ter um fechamento essa ideia. Tudo bem? E aí, pra gente encerrar, não esqueci de você. Desculpa, seu nome? Tatiane. Tatiane, por favor. Eu estava ouvindo a Pro, e até comentei algumas coisas aqui com o aluno, né? Que eu acho que quando a gente chega nesse ponto de parar e ver o que a gente fez, também é uma forma de mediar. Porque você voltou, você conversou com o aluno, você se colocou. E eu estava até conversando com o aluno, que eu tenho uma dificuldade muito grande com um turminha específico para da manhã, que é o nono A. Né? E eu me sinto às vezes muito bruta.
muito poucas ideias com eles, né? E aí o Alan colocou isso pra mim, eu falei assim, mas já tá bom, porque você conseguiu ver que em alguns momentos você não está fazendo uma atitude bacana, ou está sendo grossa com eles, está sendo violenta, né, verbalmente, e a gente consegue voltar. E eu acho que isso Perfeito. é muito importante quando a gente fala de mediação, porque a gente se cobra muito, a gente quer resolver agora. E às vezes a gente precisa falar um pouco mais alto, a gente precisa, e depois voltar e falar assim, poxa, eu sou humana. No ano passado eu fiz uma coisa que eu me envergonhei muito, eu chamei um aluno de covarde. Por quê? Ele foi me testando e eu sou uma professora que eu demoro muito para explodir. É muito raro eu levar problemas lá para baixo, enfim. Eu tenho um diálogo bacana com as crianças. Mas ele estava me testando a um nível que eu virava e ele começava a cantar. Aí eu virava para ele parava. E aí eu virava e ele falava, não, você é muito covarde. Eu pensei, por que você não olha na minha cara e canta olhando pra mim? Porque eu vim aqui só pra te escutar, meu amor. Eu vim aqui só pra te ouvir cantando. E aí eu acho que eu repeti a palavra covarde pra ele umas 5 vezes, porque eu estava chamando ele muito covarde. E aí depois eu desci, né, e conversei com a Natália. Aconteceu isso. Se voltar, tá, foi eu, me desculpa, me descontrolei, não gritei, né, eu falei num tom assim, de igual, mas eu xinguei a criança. E aí depois, num outro momento, que eu fiquei sozinha com ele, eu chamei ele para refletir junto comigo. Ele falou assim, olha, eu acho que o covarde não foi uma coisa muito bacana de eu fazer. Mas eu queria que você parasse aqui comigo agora e me falasse sobre a sua atitude. Você acha que o jeito que você me tratou, a forma como você fez, foi bacana comigo? Você me olha como um ser humano? Aí ele falou, professora, é verdade? Eu falei assim, cara, eu preparei uma aula. Ele falou assim, eu estava ali, estava me dedicando, dando o meu melhor. E você não deixou, nem pra você e nem pra mais ninguém. Então me desculpa. Mas eu gostaria que você também parasse. Né? Então eu acho que é bacana isso. A gente parar e falar, não, peraí. Calma, eu também sou humana. Perfeito. Desculpa. Às vezes eu me descontrolo, às vezes eu grito. Eu acho que já é um grande passo para mediar. Perfeito. E você disse tudo, porque você teve a consciência do que aconteceu, você mediou isso consigo mesmo, você se autorregulou, entendeu? Isso foi plenamente pedagógico para você. Eu tenho certeza que no próximo momento que você for perder a paciência, você vai lembrar disso e vai falar, tem uma forma melhor de resolver, né? E quando a gente fala de mediação, a gente está falando do caminho do meio, certo? Estamos mediando, estamos triangulando 2 pontos opositores e criando um terceiro ali para ajudar a triangular a situação, a resolver ela. Esse caminho do meio da mediação, ou encontrar os meios para, me lembra muito a filosofia budista. Então eu queria só encerrar toda essa nossa discussão, esse nosso debate maravilhoso, com uma ideia que se isso aqui não unir a gente em relação à forma como a gente lida com os conflitos, nada mais vai unir. Porque a questão não é entre as 2 partes que estão em oposição. É sobre um não conhecer as motivações do outro e a gente ser incapaz de trabalhar aquilo junto. Então, da mesma forma como vocês têm a informação para trabalhar esses conflitos, a gente tem que entender que não é a questão um contra o outro. É aquilo que eu falei lá no começo. A dicotomia, o maniqueísmo, a polarização é um ponto ameaçador à nossa democracia, ao nosso diálogo. A questão não é bem e mal. A questão é ignorância. E quando nós nos formamos, estamos conhecendo algo, no sentido semântico da palavra, estamos nos desenvolvendo, nos abstendo de ser ignorantes, estamos passando a conhecer. Então a gente tem a ferramenta para ajudar a resolver e não polarizar ainda mais. Tudo bem? Alguém que fala mais alguma coisa? Eu acho que eu acabei estourando meu tempo, eu falei que... Tatiana, você, por exemplo, ela responde ao aluno que você foi covarde. E você reconhece que você errou ao chamá-lo de covarde, mas na verdade você sinalizou uma atitude dele que realmente foi covarde. Então, assim, eu não enxergo que você errou quando você falou você foi covarde, porque ele realmente foi covarde. O que foi legal é que depois você chamou ele e aí você conversou calmamente, que você, o ato de chamá-lo de covarde, você estava brava. Mas eu acho que é legal sinalizar para ele que sim, a sua atitude foi covarde. Posso fazer uma pergunta? Ele não deveria ter falado daquele jeito naquele momento,
Mas ele foi sim. E até foi explicar pra ele o que é a covardia. Porque ele teve esse tipo de atitude. Quando você vira de costas, é uma covardia. Né? São 30, 40 contra 1. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se existe diferença entre ser covarde e ter uma atitude covarde. Ah, sim. Obrigado. Isso é importante. Ele teve uma atitude covarde com ela, Mas sim. eu achei tudo muito legal e eu entendi o que você disse também. Sim, é. Mas talvez se ela tivesse falando, ó, a atitude está sendo covarde, seria diferente. Ainda assim, eu acho que o fato dela retomar depois é perfeito. É que nesse caso, o aluno ele não tem nem maturidade, talvez, para entender o que ele estava fazendo, né, para ter consciência do que ele estava fazendo. Então, eu acho que ele não tem essa maturidade. Que foi legal ela ter chamado ele de canto e falou, ó, você fez tal coisa, tal coisa. Mas ele entender que ele foi, naquele momento, aquela atitude dele foi. Sim, veja, Pro, existe essa diferença importante. Sim. Existe essa diferença entre o ser covarde e o ter atitude covarde, mas você percebe que a gente não falou de certo e errado. Né? Ela conseguiu ter a consciência da atitude dela, mediou e conseguiu pensar, eu posso fazer melhor na próxima vez. Porque essa já foi, é pedagógico, mas numa próxima vez eu consigo fazer melhor. Porque é meio covarde também da nossa parte expor o aluno na frente de todos da turma. Né? Então, eu falei do ato de covardia dele, mas também não pra fora ele falei com ele, o quanto aquela atitude. Também usei da minha autoridade ali para que ele se sentisse mal perante a turma, né? Então, gente, eu queria agradecer pela atenção de vocês e pelas intervenções. A gente acabou avançando um pouquinho mais no tempo de educação. Foi a primeira vez que eu atrasei. Ela virou para mim uma vez e falou assim, Rafael, você tem meia hora de deboche, eu cronometrei. Deu 30 minutos e 4 segundos. Eu mostrei. Mas, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter feito a diferença e entregado a ferramenta para vocês utilizarem. Falar sobre isso. Primeira coisa que eu queria falar é que eu te amo. Eu amo a forma como você consegue construir racionalmente algo que todos nós vivemos emocionalmente. Também queria dizer para o Lailson que eu também te amo. Quando você fala ontem para mim pelo WhatsApp, tô pensando em te posicionar de tal maneira, mostra que você é uma pessoa com cuidado. Queria dizer para o Paulo que eu te amo. E te amo porque você consegue, com essa lente aí, captar o que tem de melhor na gente. E eu queria dizer para você que eu também te amo. Porque às vezes a gente chora um com o outro, e eu te amo porque você é uma força da natureza. O quanto você consegue extrair de verdade do mundo, assim. Muito obrigado. E depois de tudo isso que a gente viveu hoje, antes de começar, eu queria pedir pra gente tomar um copo de calmaria. Respirar e fazer silêncio por alguns segundos. Hoje já nós falamos muita coisa. O que eu vou tentar trazer hoje aqui
para esse momento é vivência do que nós já falamos. Foi muito legal, porque começou, eu olhava para a Irene e falava, ela tá falando tudo que eu tô fazendo, tudo que eu pensei hoje. Aí chegou o Rafa, ele tá falando tudo que eu pensei hoje. Aí eu vi vários depoimentos e falei, gente, eles estão falando tudo que eu pensei hoje. Para isso é que eu decidi trazer a mais alta tecnologia para que a gente pudesse conversar, que é a tecnologia humana. Eu trouxe hoje um tipo de slide muito poderoso, que é o slide 3D para a gente utilizar. Então, daqui a pouquinho